Oi, gente! Hoje eu trouxe aqui os livros que eu recebi até o momento, no mês de fevereiro, hoje é dia 13, e também no final do vídeo eu quero mostrar para vocês as leituras que eu tô fazendo esse mês, tá? Por quê? Por que eu já tô fazendo esse vídeo agora, recém, não chegou nem na primeira quinzena? Porque eu tô descontrolada. Eu não paro de comprar, olha só, menos de 15 dias já tem tudo isso aqui, eu acho que eu tenho que dar uma parada, não só pro mês de fevereiro, não pretendo comprar nada, como no mês de março também, tá? Algumas exceções. Não riam que é sério. Quais são as exceções? Eu quero completar a coleção da Patrícia Highsmith, do Talentoso Ripley, então faltam 2 livros. Se eles aparecerem numa oferta bacana, eu vou comprar. Tem o livro da Louise Penny, o 10º livro da coleção do Inspetor Gamache. Se der promoção, eu quero comprar. E do Dan Brown, o livro que está mais recente dele, Segredo, não sei do que lá, que é do Robert Landon, que eu estou colecionando, né? E se tiver um preço bacana, que ainda está muito alto, vou comprar. Fora isso, mês de fevereiro e março, sem compra nenhuma. Vou tentar cumprir isso, tá? Tem 2 livros que estão por chegar, que são até dicas de vocês escritos, eu comprei em sebo. Então, quando chegar, eu não vou nem fazer outro vídeo complementar, eu vou fazer só no shorts, assim, abrindo o pacotinho para vocês verem quais são, tá? Mas a princípio é isso. O segundo motivo de eu já estar fazendo agora, vocês estão vendo aqui que tem essa estante nova? Eu comprei para poder organizar melhor. Os livros estão muito bagunçados, está difícil até de eu encontrar algum quando eu queira, né? Então, já quero mostrar todos os que eu já tenho para poder depois já juntar com os outros e deixar organizadinho. Eu estou pensando em fazer um vídeo de organização da estante. Me fala nos comentários se tu tem interesse. A princípio eu pensei em fazer um vlog, mas como eu nunca fiz vlog, caso não dê certo, eu faço um vídeo normal só mostrando como eu organizo a minha estante, tá? Então vamos começar. Primeiro eu vou começar pelos presentinhos, tá? O meu filho, ele está me ajudando a refazer a coleção da Isabel Allende, então ele me deu esse, O Vento Sabe Meu Nome. Fiquei muito feliz, um a menos para correr atrás. O outro livro, eu fiquei muito feliz. Tu sabe quando a gente percebe que está agradando ou que está dando certo alguma coisa da gente quando situações como essa. Eu ganhei de uma inscrita, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. A Natália, ela olhou na minha wishlist e me deu. Ai, o susto que eu levei quando chegou esse pacote em casa, eu nem acreditei. Olha que coisa mais querida. E parece assim, eu até falei com a Natália, parece que ela estava adivinhando. Quando eu recebi esse livro, eu recém tinha feito vídeo de livros nacionais incríveis. Tu já assistiu esse vídeo? Tá bem legal. O que eu penso em fazer? Buscar autores que eles não são tão manjados. Porque se tu olha esses canais normais de YouTube, são sempre as mesmas pessoas e as mesmas coisas, então tu não tem uma diversidade. Eu pensei em começar a resgatar livros que eu já li e que eu gostei muito, que de repente foram muito hypados na época, às vezes até as editoras pagam pessoas para falar sobre e depois cai no esquecimento. A Vida Invisível de Eurídice Guzmão é um desses. Eu gostei muito e já vai fazer parte de um próximo vídeo, um segundo vídeo que eu vou fazer. Eu vi que está tendo bastante visualização, vocês estão gostando. Eu vou continuar resgatando bons livros nacionais, tá? Natália, mais uma vez, obrigada, tá? Até por falar nisso, gente, o meu plano, quando eu criei o canal, é dividir minhas experiências com vocês, tá? Esse canal não foi feito para fazer nada muito técnico, para isso tem outros vídeos de pessoas muito mais qualificadas do que eu, né? Eu gosto muito da Tatiana Feltrin e outros, assim, desse mesmo segmento. É onde eu busco quando eu quero uma coisa mais aprofundada. O meu canal é para trocar experiências. Vocês vão ver pelas minhas resenhas que eu falo se eu gostei, se não gostei da pessoa, do personagem, do livro. É uma troca de experiência. É como se fosse vocês lendo o livro e a gente trocando ideia. E eu tô vendo que vocês estão abraçando isso, vocês estão fazendo bastante comentário nos vídeos. E, para minha surpresa, gente, hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 1.200 inscritos. Eu tensionava no final do ano chegar a 1.000, porque canais literários, eles não são tão, assim, famosos por acompanhamento, né, de fazer sucesso, assim. Para mim é um baita sucesso, ter mais de 1.000 inscritos em um mês e meio de canal. Eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Agora vamos continuar, chega de balela. Aqui eu fiquei encantada. Eu queria há muito tempo já o livro O Leopardo, do Giuseppe Tomasi, de Lampedusa. Esse livro nunca está muito barato e eu consegui usado. Agora não me lembro se foi na Shopee ou no Marketplace da Amazon. Completinho da tag. Veio com tudo, gente. Com um caderninho,
com o marcador, coisa mais bonita. O livro, ele tá impecável. Eu tô achando que a pessoa recebeu da tag, nunca leu e passou adiante. Ou seja, tô muito feliz, muito feliz. Eu gostaria de não demorar muito para ler esse livro, que eu tô muito empolgada. Esse que é o problema, eu me empolgo com tudo, eu quero ler tudo ao mesmo tempo e falta tempo, né? Eu tinha falado no início que a exceção seria completar a coleção da Patrícia Highsmith. Aqui, nesse mês de fevereiro, eu já comprei mais dois, que até separei aqui, ó. Eu já tinha comprado o Talentoso Ripley. Agora, esse mês, eu comprei o segundo, que é Ripley Subterrâneo. E o terceiro, que é O Jogo de Ripley. Falta dois ainda, que são 5 livros para essa coleção. E como eu achei essas edições da Intrínseca bem bonitas para se ter na estante, muito bem feitas, ó, já tem 3. Então, se baixar o preço do 4 e 5, vai ser minha exceção para comprar ainda, tá? Entre fevereiro e março. Completei a trilogia da Duna, já tinha 1 e o 2. Uma gafe que eu fiz, eu não sei porque eu tinha na minha cabeça que a primeira fase eram 4 livros. Eu sempre me referenciava a outros vídeos, inclusive no meu vídeo de 55 livros antes do 55, eu disse que eu queria ler a quadrilogia de Duna. Na verdade, são 2 trilogias feitas pelo Frank Herbert. Depois teve mais, acho que é filho, eu sei que tem o mesmo sobrenome, mas não foi o Frank. O Frank já tinha falecido quando saiu os outros, mas o que vale mesmo dele são 2 trilogias. Então, com esse eu completei a primeira trilogia. Eu até acho que lá no meu vídeo de 55 a 55 eu vou tirar esse 4º livro, já antecipo para vocês, e vou colocar algum outro, porque daí eu posso completar só a primeira trilogia, né? Muito feliz. Aqui eu comprei 2 de um autor que eu tenho adoração. Eu li o Encarcerados no mês passado, eu gostei muito. Isso é para quem gosta de ficção científica, tá, gente? Porque o John Scalzi, ele é mais nesse tipo de livro, tá? Tem esse primeiro que eu comprei, que é a Sociedade de Preservação dos Kaiju. Ele parece uma história em quadrinhos, né? Um mangá, alguma coisa assim. Eu achei muito legal a capa. Ó, não estamos apenas protegendo você dos animais, estamos protegendo os animais de você. Adorei. O outro já me conquistou só de ter um gatinho na capa. Ó, tudo na vida tem seu preço. Antes, um professor substituto sem emprego nem perspectiva. Agora, o herdeiro de uma fortuna astronômica, uma ilha e uma enorme rede de negócios. Reticências, escusos. Pelo jeito, recebeu de alguém que não levava uma vida muito séria, né? A carreira maligna de um tio distante levou Charlie até esse momento. Um império trilionário e uma liga secreta de supervilões. Mas nessa história nem tudo é o que parece. John Scalzi equilibra diálogos inteligentes, sacadas divertidas e uma atualidade única para compor um livro sobre novos começos, redescobertas e a vida de um mundo onde quem não tem cão caça com gato. Eu não sei qual dos dois eu leio primeiro, o que vocês acham? Muita vontade. Quando eu ler, eu vou fazer vídeo para vocês, tá? Esse outro, eu não sei exatamente do que se trata, tá? É um livro de contos, Mulheres Perigosas, pelo título, são autores que vão contar histórias sobre mulheres perigosas, né, obviamente. Mas eu me interessei por causa de alguns autores que eu gosto de acompanhar e que fazem parte dessa coletânea, que é o Michael Connelly, a Joyce Carol Oates, e o outro que eu gosto muito, que é do Jeffrey Deaver, aquele que fez o livro Colecionador de Ossos. Ruim não deve ser, né? Tem autores muito bons, mas tem vários outros, ó. Tu quer ler com mais calma quem são? Pausa o vídeo, mas são todos esses aqui. Vou ler. Outro livro é de um autor que eu ainda não li nada, eu tenho muita curiosidade, do Amos Oz, Pantera no Porão. Eu vi um vídeo falando sobre. Eu peguei uma edição bem econômica, folha branca, sem orelha, mas para mim tá bom, é um livro fininho, né? Vou falar mais ou menos a sinopse, tá? Jerusalém, verão de 1947, o último ano da ocupação britânica em Israel. Um garoto de 12 anos, membro imaginário da resistência judaica clandestina, faz amizade com um sargento inglês que ama as tradições hebraicas. Pensa estar extraindo do inimigo importantes segredos militares, entretanto é acusado de alta traição pelos companheiros. Mas o que é exatamente a traição? Conversar com o invasor? Espiar pela janela a nudez da irmã mais velha de um camarada?
enganar o inimigo por meio de uma falsa amizade? Décadas depois, o menino tornou-se escritor e continua obcecado pelo sentido das palavras, sobretudo a palavra traição. Misto de evocação autobiográfica e romance de formação, Pantera no Porão investiga com humor e poesia a tênue fronteira entre o real e a ficção, a infância e a idade adulta do conturbado alvorecer do Estado de Israel. Eu adoro essa fase da história, da criação do Estado de Israel. Eu até separei aqui um livro para dividir com vocês, ó, que é do Êxodos, do Leon Uris. Vocês já conhecem? Ele se passa justamente nesse período da criação do Estado de Israel. Eu adorei, ele é bem mais grosso, ó, gente, mas vale a pena. Quando eu li, ele só tinha edição de bolso, então tu imagina o sacrifício que eu passei para ler uma história tão grande em edição de bolso, mas agora eles fizeram edição normal, vale muito a pena. E os dois falam do mesmo período, né? Por isso que eu achei interessante trazer para vocês o outro também. Um outro livro que eu comprei, um nacional do José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima. Sim, já tô velhos quem nunca li esse livro. Nunca é tarde, né, gente? Vou ler. Um outro, que não é para todo mundo, nem todos gostam desse tipo de ironia, né? O Ardil 22, ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou ler mais ou menos a sinopse para vocês, tá? Havia apenas um ardil, e era o ardil 22, que especificava que se preocupar com a própria segurança diante de perigos reais e eminentes era o processo típico de uma mente racional. Or estava louco e podia ser impedido de voar. Bastava que ele pedisse, e assim que pedisse, não estaria mais louco e precisaria voar nas missões. Or tinha que estar louco para voar mais missões, e são para não querer voar. Mas se ele estava são, tinha que voar. Se voasse as missões, estava louco e não precisava fazer isso. Mas se não quisesse voar, estava são e precisava voar. Confuso, né? É o que eu falo sobre esse tipo de ironia. Nem todo mundo gosta, né? Eu acho que eu vou gostar. Tá aí. Depois, depois que eu ler, eu conto pra vocês, tá? Se não fizer resenha, eu falo em algum vídeo de leitura. Outro livro, no mês passado eu li Os Versos Satânicos do Salman Rushdie. Eu me interessei muitíssimo pela história do autor. Então eu comprei Memórias, que ele fez falando sobre a fátua que o Ayatollah Khomeini fez para ele, que foi uma sentença de morte, né? O Ayatollah e todo o país lá se ofendeu muito com os versos satânicos, e aqui ele relata todo o período que ele passou escondido, então, sob segurança e tudo mais. Ele não podia sequer publicar livros, então por isso que ele publicou na época por esse nome, Joseph Anton. Vocês sabem por que ele criou esse nome? Tem um porquê. É porque ele colocou o nome de dois autores que ele amava muito, que é o Joseph Conrad, do Coração das Trevas, e o Anton é do autor russo Anton Chekhov. Eu li o do Chekhov, eu li o Steppe, mas o Chekhov é mais conhecido por contos, né, russos. Mas então eu achei interessante, inclusive, o pseudônimo que o Salman usou. É mais grosso do que eu pensava pensei que fosse mais fino, mas em algum momento eu vou ler essa história, tá? O Salman fez outro livro, porque aqui foi feito antes do atentado que ele teve, né? Quase ele morreu. Ele fez depois um outro livro chamado Faca, que é onde ele fala especificamente do atentado que ele sofreu. Outro livro que eu comprei, tem uma vizinha aqui do condomínio que estava vendendo livros, e ela vendeu por R$15. As Crônicas de Nárnia. Ele até que tá conservadinho, ele é folha branca, tudo. Eu preferia os livros individuais dessa coleção, mas esse aqui tá mais do que bom, por 15 pila, né? Eu gosto muito dessa história, faz alguns anos que eu li, mas eu gostava. Agora eu vou falar sobre o Clube de Literatura Clássica. Eu recebi 2 esse mês, porque o de janeiro eles atrasaram um pouquinho a entrega, por causa das festas de fim de ano e tudo mais, né? Mas eu estava bem ansiosa para receber. Um deles, A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu amo o Thomas Mann. Agora vai chover a obra deles em tudo que é editora, né? Porque ele entrou em domínio público. E eu adoro isso, porque dá mais oportunidade de a gente, de repente, conseguir um livro um pouquinho mais em conta. Tu preferir ler por outra editora, tu vai ter essa opção, né? Então, o Clube de Literatura Clássica já fez a parte deles. Eu torço tanto para que lancem os Buddenbrook. Eu amo os Buddenbrook, eu acho que é até mais do que a Montanha Mágica. Ó, bonito marcador, né? Aqui tem, falando sobre a história do autor. Vocês perceberam que o Thomas Mann tá sempre carrancudo?
Olha só, aqui ele tá com uma cara braba, aqui também. Eu confesso que eu não me lembro de ter visto alguma fotinho dele que ele estivesse sorrindo. Mas, enfim, ele faz boas histórias, né? Para quem ainda não conhece a história da Montanha Mágica, eu vou falar um pouquinho do que diz aqui. Num sanatório nos Alpes, um jovem engenheiro visita o primo doente. Na montanha, porém, altera sua experiência do tempo e o ritmo da sua vida. Longas conversas acentuam essa transformação, convertendo a estadia em aprendizado decisivo. Eu recém reli A Montanha Mágica no final do ano passado. Se eu soubesse que teria essa edição aqui, eu teria esperado. Eu li pelo Kindle. Porque é um livro que eu vou querer reler de novo, né? Porque tem muitos momentos filosóficos do Hans Castorp. Eu sempre confundo quando eu falo sobre o nome dele. Peraí, Hans Castorp. Com o Settembrini, eu gosto muito de acompanhar, então eu vou querer reler sim. Não tão breve, porque eu recém reli, mas essa edição tá lindíssima. O livro de fevereiro que chegou é de um autor que eu queria muito reler e deu muita coincidência, que é o do Zamiatin, o Nós. Ele faz parte da tríade das distopias, né? Eu amo distopia. Então, o Nós, do Zamiatin, é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e 1984, do Orwell. Eu li todos, eu quero reler todos. Ainda falta adquirir o Admirável Mundo Novo, mas com certeza vou querer ler os três, que são os precursores, né, gente? Olha que edição mais bonita. Tem o marca-página, a fotinho do Zamiatin, o resuminho, aqui tá a fotinho de novo dele, ó. O Zamiatin já tem uma carinha mais simpática. Eu vou falar um pouquinho da história que diz aqui, tá? Em um futuro de vidro e ordem, o Estado Único transformou pessoas em números e a vida em planilha. D503, engenheiro do projeto do Integral, registra com orgulho a ordem perfeita que o cerca, até uma mulher fora do eixo entrar na sua vida e com ela se instalar a dúvida. Em 1984 também tem uma mulher lá que começa a interferir um pouquinho na vida e nos pensamentos do personagem principal, né? Então, quero muito ler. Quando o livro é mais fininho, eu vi que eles dão uma coisinha a mais, né? Eles mandaram um livretinho, acho que é uma pequena novela do Zamiatin, Ilhéus. Tu já conhecia? Vou querer ler também. Parece bem interessante. O último livro que eu comprei, foi o último que chegou, é o Ben-Hur. Conhecidíssimo, né? Ele está sendo bem falado ultimamente. Eu não estou indo só pelo hype, viu? É que esse ano eu programei ler o Quo Vadis. Então eu acho que é uma tendência, né? Eu acho que fica natural tu, lendo Quo Vadis, já querer, de repente, conhecer. Eu não conheço a história, eu não assisti nenhum filme do Ben-Hur, tá? Não sei se tem mais de um, mas não assisti. Eu vou ler mais ou menos a sinopse para te ver como é interessante. Judá Ben-Hur, príncipe judeu de uma família influente em Jerusalém, é traído por seu antigo amigo de infância, o ambicioso oficial romano Messala, e acusado injustamente de tentar assassinar o procurador. Como consequência, é enviado para as galés romanas enquanto sua mãe e irmã são encarceradas, mas uma reviravolta do destino faz com que ele salve a vida do comandante romano Quintino Arrio, que o adota como filho. Munido de recursos e uma nova identidade, Judá planeja resgatar a honra de sua família e vingar-se do seu rival Messala. No entanto, o encontro fortuito de Judá com um jovem carpinteiro da Galileia operará uma mudança decisiva em sua vida. Um grande épico deu origem a inúmeras adaptações do cinema e do teatro e foi por décadas o livro mais vendido nos Estados Unidos depois da Bíblia. Nele, o leitor é guiado por uma aventura que perpassa terra e mar, Jerusalém, Roma e Antioquia. Sheiks árabes, sábios do Oriente e militares romanos transitam por essa história de ódio, redenção, vingança e perdão ambientadas nos tempos de Cristo. Tem como não ser boa? Não tem como não ser boa essa história. É isso, então. Dos livros que eu comprei e que eu vou parar por enquanto, é isso aí, tá? Agora eu vou falar das minhas leituras em andamento, que já estão, assim, pro mês de fevereiro, tá? Eu já terminei de ler, já tem vídeo no canal, o livro que era pelo Kindle, que é, deixa eu aparecer a capinha aqui, da Aline Valek, As Águas Vivas Não Sabem de Si. Se tu não assistiu ainda, vai lá assistir a resenha. Leitura que está em andamento é do Tolstói, Ana Karenina. Eu tô mais ou menos aqui, eu tô meio atrasada, gente. Hoje já é dia 13, porque eu tenho que ler ainda tudo isso aqui. E o outro livro previsto do sorteio para fevereiro, de livro inédito, é As Heroínas, da Christine Hanna.
Então, é um livro que também é grosso, mas aí eu tenho esperança de correr atrás do atraso e concluir para ler leituras que não fazem para fazer leituras que não fazem parte dos meus desafios, tá? Então até quero tua ajuda, tá? Se sobrar bastante tempo, eu quero ler esse que eu tô muito ansiosa, do Cormac McCarthy, o Suttree, mas só que ele é grossão, então se eu vejo que eu tô terminando essas leituras que faltam muito perto de acabar o mês, evidente que eu não vou nem começar esse aqui. Aí eu separei duas leituras pequenininhas que estão dentro das minhas metas dos 55 livros antes dos 55. Eu quero a tua ajuda para tentar me ajudar a escolher, tá? Um é do Philip Roth, Nemesis, e o outro é do George Orwell, Um Pouco de Ar, por favor. Eu vou ler um pouquinho de cada um, daí tu me ajuda a escolher, tá? Me coloca nos comentários qual que tu prefere que eu leia, de repente eu trago resenha no canal ou comento sobre os livros, tá? Do Nêmesis. Os garotos, observando tudo por trás do alambrado de 2 andares de altura que cercava o pátio, tinham ficado muito impressionados com o modo como o senhor cantor confrontava os italianos. Seu jeito confiante e decidido, sua força halterofilista, sua participação cotidiana e entusiástica em nossas partidas de beisebol. Tudo isso já havia causado admiração na turma que comparecia regularmente ao pátio desde o dia em que ele se apresentou como fiscal. Mas após o incidente com os italianos, ele se tornou um verdadeiro herói idolatrado com um irmão mais velho e protetor, sobretudo para aqueles cujos próprios irmãos lutavam na guerra. Esse, então, é o Nêmesis. A sinopse do George Orwell é: George Orwell, o autor consagrado de 1984 e a Revolução dos Bichos, retrata nesse livro o momento em que a Segunda Guerra Mundial está prestes a estourar. George Bulling, um homem gordo de 45 anos que começou a usar dentadura, tem saudade de sua adolescência quando havia peixes no rio Tâmisa. George compara essa época com os dias de sua maturidade e decide revisitar o local onde foi feliz. Para isso, usa um dinheiro que guardara secretamente e monta um plano para que sua mulher Hilda não saiba de nada. As sinopses, as duas são meio estranhas, né? Mas eu peço que vocês me ajudem. São 2 autores que eu gosto muito, tanto Philip Roth como do George Orwell. Então vocês me ajudam a decidir. Se sobrar tempo, não leio nenhum dos 2, eu vou ler esse aqui, tá? Mas se ficar com pouco tempo, um dos 2, me ajudem aí, tá? Essas foram as leituras e os livros que eu queria falar com vocês hoje. Já avisei, próximo vídeo vai ser sobre organização da estante. Se tu gosta disso, se inscreve no canal e acompanha. Eu adorei te ter por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!